Mas aí o pessoal já é acostumado justamente por conta dessa comunicação constante para que o nosso cliente entenda que existem pessoas ali por trás. Por mais que seja uma loja autônoma que está disponível 24 horas para ele, existem pessoas ali por trás humanizando, pessoas assim como o próprio cliente que cuidam daquela loja e aí faz com que o cliente enxergue como realmente um braço facilitador de vidas dentro do condomínio. E o bacana do modelo de negócio de loja autônoma, Pedro, é que é um investimento flexível. Cara, eu tenho 50 mil reais para investir numa franquia, beleza. Eu tenho 100 mil reais para investir numa franquia, beleza. Eu tenho 500 mil reais, 1 milhão para investir numa franquia, beleza. O modelo de negócio é ajustável de acordo com o tipo de estrutura de loja, né? Então a gente consegue atender a todos os perfis ali que desejam empreender e ser dono do seu próprio negócio. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa Arena de Talks, nosso espaço reservado para trazer conteúdos ricos aqui na ABF e também para trazer convidados mais do que especiais aqui para a gente. Mas esse espaço não está só para quem está aqui na ABF, a gente está gravando todos os conteúdos que alguns serão postados na íntegra no nosso Pod do Varejo, um podcast Stone e Links. E sigam a gente, né, nas redes sociais do YouTube e nas redes sociais da Links, que é onde a gente vai estar postando aí sobre todos os conteúdos que a gente está trazendo aqui na feira da ABF. Um fenômeno nos últimos anos foram as lojas autônomas. Nos últimos anos a gente viu abrir conveniências autônomas, viram abrir geladeiras autônomas, vimos abrir aí mercados dentro de condomínios e tudo mais. A expectativa é que a gente tenha mais de 110 mil lojas autônomas até o final de 2025. Mas esse número é grande, é pequeno, é médio? Esse número, gente, é mais do que a gente tinha de supermercado em 2020. Em 2020, segundo a Abras, né, a gente tinha 91 mil supermercados. E isso acontece muito com o boom da tecnologia que a gente vem tendo dos últimos anos e a mudança de comportamento do nosso consumidor, que passa ali a ser possível, né, a gente ter lojas autônomas através de tecnologia e passa o consumidor a acreditar e não precisar ser atendido, é a mudança dele não querer ser atendido também, e o 24 horas, e a conveniência e tudo mais. Mas, para a gente falar sobre isso aqui, a gente trouxe convidado mais que especial, o Igor Reis, que é diretor de operações da Condo História. A Condo História, que é uma franquia de lojas autônomas, e ele vai estar falando aqui para a gente um pouco de como é a operação de uma loja autônoma, como é que é para abrir franquias de loja autônoma também. E eu acho que o principal ponto, Igor, assim, se eu fosse franqueado, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro sem fazer nada? Eu vou abrir uma franquia de uma loja autônoma, né? Eu acho que é a primeira pessoa a primeiro pensamento que a pessoa tem. Mas hoje a gente vai falar que não é só isso, né? Que existe todo um trabalho por trás, mas também que é uma possibilidade para o franqueador, né? Para o franqueado ali estar investindo no negócio. Igor, para a gente começar, conta um pouco da história da Condo Story, como é que começou, como é que vocês estão hoje, e me fala um pouco mais do seu papel dentro da Condo Story. Pessoal, olá. Primeiramente agradecer o convite muito especial da Links Stone para estar aqui participando desse evento. Falando um pouquinho da história da Condo, a Condo ela foi criada em 2020, né? Primeiro iniciamos como lojas próprias e foi justamente nesse boom que teve de mercados autônomos dentro de condomínios. Foi quando veio pandemia e aí pulverizou e muito toda essa tendência de mercados autônomos dentro de condomínios. Iniciamos em 2020 como lojas próprias, validamos, aprendemos muito com esse mercado porque é novo, né? Diferente de outras franquias, de outros modelos de negócio que você tem onde se basear em relação a números, faturamento, expectativa, metas de cada condomínio. Nesse modelo de negócio, não. Pô, como que você ia ver quanto ia faturar um condomínio de 300 unidades antes? Isso não existia. Então, por isso que a gente teve que validar na prática como lojas próprias. E aí validamos mais de um ano na ponta ali mesmo. E aí, em 2021, formatamos a franqueadora, trazendo todo o plano de negócios, números, e iniciamos a expansão. E aí, hoje é um crescimento exponencial em relação a essas unidades em vários estados, que a gente comenta um pouquinho depois. Dentro da Condo, hoje, para explicar um pouco do que eu faço, primeiro vamos falar dos setores que lidam diretamente com o franqueado na linha do tempo dele. Então, primeiro existe o setor comercial,
que trabalha com esse franqueado enquanto ele ainda não é franqueado. Então, toda a parte de lead, marketing voltado para vendas de franquia, até o momento do contrato de franquia realmente firmado com esse franqueado. Encerra-se o setor comercial, que existe a diretoria comercial de um dos meus sócios. E aí vai para as operações, onde inicia realmente a operação do mercado autônomo. O primeiro setor é o setor de prospecção, que vai acompanhar o franqueado em todo o processo até definir o condomínio que ele vai montar essa loja. Esse setor de prospecção ele vai até o fechamento de contrato de cessão de espaço com o condomínio. Definiu o condomínio que ele vai montar a loja, vai para o setor de implantação. O setor de implantação vai acompanhar esse franqueado desde o momento que definiu o condomínio até a inauguração. Então, todo o acompanhamento, desde a abertura do CNPJ desse franqueado, a compra dos equipamentos que ele vai precisar ali dentro da loja, gôndolas, freezers, ar-condicionado, a execução da obra como um todo, se for uma loja externa, por exemplo, treinamento desse franqueado e capacitação para ele aprender como que ele vai cadastrar um produto dentro do sistema, Links no caso, como que ele vai dar a entrada de uma nota fiscal, como que ele vai operar, quando que ele vai abastecer a loja dele, fazer todo esse acompanhamento e direcionamento para ele estar capacitado realmente para operar uma loja Condo Store. E aí sim, a parte de inauguração e assim por diante. Finalizando a implantação, na inauguração, ele vai para o setor de consultoria. O setor de consultoria acompanha a performance desse franqueado. Se ele está atingindo a meta, a expectativa daquele condomínio, de faturamento para a franqueadora, de faturamento para o franqueado. Se não tiver, o que precisa fazer, qual que é o plano de ação para melhorar esse faturamento. E dentro desse setor também tem o marketing, que diferente do marketing comercial, que é voltado para vendas de franquia, esse marketing ele é voltado para o impulsionamento das vendas nas lojas, nos PDVs. Então, trabalha diretamente com o franqueado, para o franqueado replicar na ponta ali para os clientes. E do setor de prospecção até consultoria, ele fica na minha gestão. Então, a gente caminha entre esses setores, trazendo estratégias, inovações, para melhor atender o nosso franqueado e o cliente na ponta também. Boa, legal. Então, basicamente, ali o teu maior sucesso é o sucesso do franqueado, né? Perfeito, com certeza. Franqueadora é assim, né? O nosso franqueado precisa performar, o nosso franqueado precisa ter sucesso, para a franqueadora ter sucesso. Entendi. Um ponto que tu acaba falando muito é sobre o sistema, sobre a tecnologia, e que eu acabei falando bastante também, que sem tecnologia a loja autônoma não seria possível, né? E hoje eu queria que tu descrevesse, assim, qual é o passo a passo que o consumidor tem e quais interações que ele acaba tendo com a tecnologia ao longo de toda uma jornada de compra, né? Desde ele identificou, olhou para a loja autônoma, acessou, escolheu o produto, até o pagamento, até a saída também. Legal. Até fazendo um parênteses nessa fala, Pedro, de tecnologia, nosso sócio fundador da Condo, ele foi síndico lá em 2014, teve a ideia de mercado autônomo, mas na época não existiam sistemas de gestão, de autoatendimento, e por isso não viabilizou a operação. E lá em 2020, a gente buscando e tal, conseguimos ser possível a operação. Mas falando um pouco de tecnologia, quando a gente fala de tecnologia é muito amplo, né? Tudo que a gente faz hoje envolve tecnologia. Mas pensando na experiência do nosso cliente, ele já tem acesso à tecnologia antes mesmo de ir para a loja. Hoje nós trabalhamos com plataformas de envio de mensagem que a gente consegue enviar para todos os contatos de uma planilha, por exemplo, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o WhatsApp, a gente vai fazer um marketing nas lojas, dependendo do WhatsApp. Ou você tem grupo ou então lista de transmissão, mas isso não entrega para todos os clientes que você precisa. E existem plataformas que fazem esse envio para todos os clientes ali que você importa numa planilha. Então, para o cliente descer, muito provavelmente ele já até recebeu uma arte que o marketing voltado para o impulsionamento das vendas desenvolveu, e aí é onde ele vai receber no celular dele, falando exclusivamente com ele, né? E esse é um ponto bacana do nosso modelo de negócio. Nós dizemos que nós pescamos em aquário. O nosso público está ali, né? A gente sabe quem é ele, a gente sabe o nome dele, a gente sabe o bloco, o apartamento que ele mora, então por isso que o modelo de negócio também é muito interessante. Mas voltando um pouquinho na experiência do cliente, chegando na loja, ele tem uma baita tecnologia ali que é o reconhecimento facial. Todas as nossas lojas elas são fechadas, né? É montada uma estrutura dentro do condomínio e as lojas elas ficam fechadas. Então, para liberar o acesso, para que o cliente entre na loja, ele tem que ser cadastrado e aí, tendo o cadastro, ele coloca o rosto ali no equipamento de reconhecimento facial, vai liberar a porta para ele entrar. Dentro da loja, ele vai escolher os produtos que ele quer levar, cestinha e tudo mais, uma experiência de compra bem bacana, e aí ele vai até o totem de autoatendimento. O
totem de autoatendimento com a função, com o sistema Lynx, integrado tanto da parte de gestão quanto da parte do self-checkout, que é a aplicação que roda ali no totem mesmo. E aí é uma função muito didática, é um totem muito didático, e precisa ser, né? Porque no nosso modelo de negócio que a gente estava conversando, a gente atende todo tipo de público, né? Diferente de outros modelos de negócio que você define o seu público-alvo, no nosso não. Todos os moradores são o nosso público, então por isso que a gente precisa de uma tecnologia bastante didática. E aí tem o totem que com 2 cliques ele faz a compra, ele só precisa bipar os produtos ali no no leitor de código de barras e escolher a forma de pagamento. Selecionando a forma de pagamento, ele já faz o pagamento e pronto. Para sair da loja, basta ele passar a mão ali na frente da botoeira, já vai liberar a porta para ele sair. Então, assim, é toda uma experiência tecnológica que sem a tecnologia não seria possível. A entrada e principalmente o pagamento, né? Você falou um pouco do reconhecimento facial e eu acho que, apesar de toda a tecnologia que a gente tem disponível no mercado, existe um receio da loja autônoma como um todo em relação à segurança. Que é, beleza, tem tecnologia aqui para vender, self-checkout e tudo mais, mas se o cliente quiser assaltar a minha loja, e aí, o que eu faço? E hoje, quais são os mecanismos que tu acaba tendo de segurança e que garantem um conforto assim para o teu franqueado também? Isso, até falando no geral de mercados autônomos, de modo geral, de todas as empresas que trabalham nesse ramo, é realmente um problema. É onde tem gastado mais energias para trazer soluções para tornar essa operação mais segura. No nosso caso, nós já pensamos nessa estrutura e nessas tecnologias para principalmente garantir a segurança do franqueado em relação ao investimento, ao estoque que ele tem. Então, em relação à segurança, como funciona? Existem algumas barreiras para isso. Quando o cliente ele é cadastrado, para cadastrar o rosto dele ali, é solicitado algumas informações. Informações essas colocadas no nosso sistema de gestão de cadastro, todo criptografado, garantindo a segurança dos dados desse nosso morador. E quando ele coloca o rosto no equipamento de reconhecimento facial, é gerado um evento, é gerado um acesso. Então, a gente sabe que a ID 300 entrou naquele horário, entendeu? E aí a gente sabe que a ID 300 é o seu João, do apartamento tal, do bloco tal. Ele entrando dentro da loja, existem as câmeras também de monitoramento, né? Nas câmeras, são câmeras online, então o franqueado consegue falar através da câmera, o franqueado consegue ouvir através dela, consegue ver o histórico de gravação para ver o que o cliente fez ali e assim por diante. E o principal é o controle de estoque. Dentro do sistema Lynx, a gente tem o controle de estoque que é integrado ao totem. Então, o franqueado, inicialmente, ele, na inauguração, lá na implantação do treinamento, que eu comentei sobre controle de estoque, ele coloca os produtos que ele tem ali dentro do estoque e é uma operação que ela gira sozinha. Por quê? Quando o cliente leva o produto, ele faz o pagamento. E feito o pagamento, é dado baixa em tempo real, ali instantaneamente, do estoque desse franqueado. Então, se ele controla o estoque, ele consegue visualizar se teve algum furo, algo nesse sentido. Tem franqueados que preferem focar no controle de estoque, e aí cada reposição ele faz uma verificação, se está tudo ok, se está batendo. E tem franqueados que preferem focar no monitoramento, que já preferem até o monitoramento por saber o que está acontecendo na loja, o que o pessoal está falando da loja, colher alguns feedbacks ali. E aí, de qualquer maneira, você consegue identificar possíveis furos de inventário. E aí, se tiver dúvidas de quem é esse morador, é só ir no equipamento de reconhecimento facial que já vai localizar quem é aquele cliente para tomar as medidas cabíveis ali. Então, por isso que, em relação à segurança, a gente fala assim que furto hoje não é um problema para as lojas Condo Store. É claro que existem outras que não têm essa estrutura fechada, que a gente não consegue saber quem está entrando, ou que trabalham por aplicativo, que aí você consegue fazer um cadastro ali e não tem a certeza de quem é aquele cliente, né? Como no nosso caso é o próprio franqueado que está fazendo os cadastros, a gente consegue coletar todos os dados necessários. Outro ponto de contato que o cliente tem dentro de toda essa jornada que a gente falou é o pagamento, né? E a gente sabe que nos últimos 2 anos, acredito que nos últimos 2 anos, a gente teve a invenção, criação do Pix e a evolução imensa disso também, que hoje acho que mais de 75% dos brasileiros já utilizaram e utilizam desse meio também. Eu queria entender contigo quais são os meios de pagamento que tu consegue aceitar lá na operação autônoma como um todo e qual hoje é o preferido dos teus consumidores.
A gente fala que a gente aceita quase todas as formas de pagamento, só não dinheiro como faziam os maias e cheque como faziam os incas, né? Mas crédito e débito das bandeiras que o franqueado quiser rotear, e aí ele vai tratar isso com o adquirente dele. Cartões benefício também é possível o franqueado aceitar, só que daí depende daquilo que faz sentido pro condomínio. Também não faz sentido ele adicionar todos os cartões benefícios que existem, porque também tem anuidade, enfim, o custo ele é mais elevado do que comparado a crédito e débito. Mas ele pode. E a opção do Pix, né? Através da Links a gente também consegue habilitar ali o Pix com uma tecnologia que é muito interessante, né? Porque hoje, quando a gente fala de recebimento por Pix, quais são as duas principais funções? Ou o atendente digita o valor ali e gera o QR Code na maquininha e você escaneia e paga já com o valor, ou então aquele QR Code estático, né? Que aí você escaneia, digita você mesmo o valor e mostra para o atendente. No nosso caso não, já gera esse QR Code com o valor da compra que o cliente acabou de bipar através das integrações que a Links tem de parceiros, que já gera esse QR Code com o valor e ele finalizando o pagamento, confirmando ali no banco dele, o sistema também reconhece esse pagamento e finaliza a venda normalmente. Falando um pouquinho qual é a preferência, existe uma variação de acordo com o perfil do condomínio. De acordo com um perfil mais elevado, diminui o débito, aumenta o crédito. Mas no geral, pegando um resumo assim, costuma ser 40, 30, 30. Débito 40, 30 crédito e 30 Pix. Mais ou menos nessa relação. Existem variáveis, mas é mais ou menos isso. O débito ainda é o preferido da galera, pelo menos no nosso modelo de negócio. Curioso isso. Eu não acreditava que ia ser o débito. Outra questão também é sobre a experiência. A gente falou da jornada que tu oferece a nível de tecnologia e como é que o cliente entra também. E eu falei no início sobre a mudança do comportamento de consumo, né? Como é que hoje os franqueados conseguem fazer uma experiência do cliente, um relacionamento com ele? Porque quando a gente tem um atendente, aí a gente vai treinar os nossos colaboradores para atender sorrindo, não sei o quê. E lá não vai ter ninguém sorrindo para ele, né? O produto não vai sorrir para ele e nem vai fazer nenhuma ação do tipo. Então, hoje, como é que vocês fazem esse tipo de relacionamento? Isso é uma coisa que a gente gasta bastante energia, até porque as operações têm focado cada vez mais nessa experiência do cliente, na humanização do negócio, né? E se tratando de uma loja autônoma, a gente não tem esse contato direto com o nosso cliente. Então, por isso que a gente foca, primeiro evento para trazer essa humanização é a inauguração. A gente instrui o franqueado para fazer um evento de inauguração. Quando define a data, faz um aquecimento com o condomínio, porque mais uma vez a gente pesca em aquário, então a gente sabe qual é o nosso público, faz um aquecimento para fazer realmente um evento ali e até para que os clientes conheçam quem é o franqueado, quem são as pessoas por trás daquela operação. E no dia a dia uma comunicação constante, quase que, cara, uma vez a cada 2, 3 dias o nosso cliente está recebendo uma comunicação direta com esse cliente, né? Através das câmeras, igual eu falei, o franqueado fala também com esse cliente, justamente para humanizar o negócio. E além das reposições que o franqueado ali faz. Mas vem aqui, Rigo, ele não se assusta não quando vem uma voz assim do além? Às vezes assusta, às vezes assusta. Já teve caso de pessoal falar, o pessoal ficar com medo, sair da loja, porque, pô, de onde tá vindo essa voz? Mas aí o pessoal já é acostumado justamente por conta dessa comunicação constante para que o nosso cliente entenda que existem pessoas ali por trás. Por mais que seja uma loja autônoma que está disponível 24 horas para ele, existem pessoas ali por trás humanizando, pessoas assim como o próprio cliente que cuidam daquela loja e aí faz com que o cliente enxergue como realmente um braço facilitador de vidas dentro do condomínio. Porque esse é o nosso objetivo, né? Trazer a facilidade, trazer economia de tempo para as pessoas para que elas possam aproveitar com aquilo que realmente importa para elas, não com filas em mercados e assim por diante, né? Bora falar um pouquinho sobre o franqueado também. Acho que tem gente que está pensando, né, em abrir uma franquia e olhando para isso também. E eu queria entender contigo, a gente falou de experiência do cliente, mas hoje o que é que vocês acabam provendo para o franqueado como um todo, né? Tipo assim, eu vou abrir uma loja autônoma agora e aí o que vocês acabam provendo para eles? Cara, tudo que ele precisa. A verdade é essa. A gente entende que a partir do momento que uma pessoa busca uma franquia, ela já está buscando esse caminho traçado. Ela já entende que existiu uma empresa que validou todas essas informações e traz algo mastigado já para a pessoa. E é isso que a gente entrega.
Então, como eu falei, expliquei todos os processos, desde lá do comercial até a consultoria, em todos esses processos é acompanhado. O franqueado nunca está só, né? Desde a prospecção, que é bastante dúvidas em relação a isso. Pô, eu entrei para o time Condo Store, mas como que eu vou chegar num síndico? Como que eu vou prospectar um condomínio? Como que eu faço isso? Tem o treinamento e capacitação, a gente até chama de uma universidade, no final o franqueado até recebe um diploma, porque realmente ele sai capacitado para fazer esse trabalho de prospecção. Depois, na implantação, como que eu vou aprender a fazer um processo? A gente tem franqueados que não sabiam para que servia um código de barras, ele não sabia que cada produto tinha um código de barras. E aí ele sai de lá desse treinamento realmente sabendo de tudo, tendo treinamento de cadastro de produtos. Ele sai sabendo sobre fiscal, ele sai sabendo sobre financeiro, DRE, como que ele vai enxergar a lucratividade dele. Enfim, ele tem todo o caminho trilhado ali. Além de esse processo de ensinamento para o franqueado, existem as condições especiais que nós trazemos como franquia. Né? O primeiro é trazer um software como a Lynx, referência no mercado, com muita facilidade, porque nós entendemos que um franqueado não necessariamente precisa ser um mestre do sistema, ele não precisa entender de tudo. Esse é o nosso papel, trazer um fornecedor que seja didático, e é isso que a Lynx entrega. Essa didática, essa facilidade em todos os processos que precisa, negociação com adquirentes para trazer uma melhor condição de mercado, negociação com fornecedores para ele conseguir uma melhor condição de preço. Outra coisa que é muito importante, até parcerias que trazem comodato. Investimento é uma coisa muito importante para a gente, né? Cálculo de payback e tudo mais. Hoje nós temos fornecedores que, por exemplo, o franqueado não precisa fazer um investimento em um freezer. A gente tem uma parceria com o fornecedor que já fornece o freezer em comodato. Coisa que se ele fosse tentar direto, abrindo um CNPJ, conversando direto com esse fornecedor, ele ia precisar de um relacionamento de pelo menos 6 meses, com o mínimo de compra, para conseguir algo nesse sentido. Então a gente traz todas essas facilidades para o franqueado já ter o caminho trilhado ali e começar a ganhar dinheiro, que é isso que todo mundo busca quando quer comprar uma franquia. Né? Acho que dessa forma também baixa bastante o investimento inicial, né? Eu acho que é uma busca também, quando a gente fala de franquias, acho que aqui na BF como um todo, o investimento inicial acaba sendo um ponto-chave de, tipo, pô, não consigo começar. Quando a gente fala de loja autônoma, o investimento inicial consegue ser mais baixo. E também. O bacana do modelo de negócio de loja autônoma, Pedro, é que é um investimento flexível. Cara, eu tenho 50 mil reais para investir numa franquia, beleza. Eu tenho 100 mil reais para investir numa franquia, beleza. Eu tenho 500 mil reais, 1 milhão para investir numa franquia, beleza. O modelo de negócio é ajustável de acordo com o tipo de estrutura de loja, né? Então a gente consegue atender a todos os perfis ali que desejam empreender e ser dono do seu próprio negócio. Uma coisa que a gente fala de 110 mil lojas autônomas no final de 2025, mas nem todas são lojas autônomas com 500 produtos, 1000 produtos, né? A gente sabe que são aquelas lojas autônomas que tem 50 produtos, 100 produtos, que a gente já viu que são as geladeiras autônomas, são 12 estandes. E aí eu queria entender contigo hoje como é que vocês classificam assim o tamanho da loja autônoma de vocês, que até que vocês consideram ideal a nível de faturamento também. Você tocou num ponto importante, né? E quando a gente fala de mercado autônomo dentro de condomínio, até pela fala chama muita atenção, né? Então, às vezes, traz uma ideia de que é simples. Eu vou abrir um CNPJ, vou prospectar um condomínio e montar. Quando, na verdade, não é. Parte da nossa equipe tem mais de 20 anos de experiência no varejo alimentar. Então, a gente sabe como fazer uma loja performar. E a gente sabe que existem detalhes que nem dá para chamar de detalhes, são mega importantes para o faturamento. E trazem uma expressão em relação à nossa concorrência de faturamento da loja. Né? Existem números importantes que são validados para trazer o faturamento para o nosso cliente. Não tem como, por exemplo, num condomínio de 60 unidades, 80 unidades, você colocar ali uma prateleira, um módulo de prateleira, um freezer e achar que você vai faturar mais de 30 mil reais, cara. Isso não existe. E quanto a isso, a gente também traz bastante seriedade e transparência nesses números, né? Então, nas nossas unidades, igual eu falei, é um modelo flexível, então a gente consegue montar em vários perfis de condomínio, mas existe um mínimo. Depende do investimento. Né? A partir de 100 unidades nós já conseguimos montar mais lojas internas, que o investimento é menor.
A gente não consegue montar uma estrutura externa de paredes, cobertura, porque não vai fechar a conta para o nosso franqueado. O faturamento desse condomínio é menor, entendeu? Então existe essa regra, que aí quem tiver interessado, entre em contato com a nossa equipe comercial, o pessoal está a postos lá para atender e tirar qualquer dúvida em relação a esses números, mas existe essa relação, que a gente é bem transparente em relação a isso. Mas, cara, mínimo, toda loja precisa ter pelo menos 4 módulos de prateleira, no mínimo, 3 freezers verticais, no mínimo, sendo um pré-refrigerado, congelados e um freezer cervejeiro, e 2 freezers horizontais para sorvete, açaí, esses produtos. E aí tem o mix padrão que a gente trabalha, todos os franqueados eles são obrigados a ter um mínimo, um mix padrão, que é aquilo que a gente entende que é necessário para atender as necessidades de cada morador, de cada condomínio. E aí, caso o franqueado queira incrementar ainda produtos nesse mix, que são mais de 500 SKUs, aí fica a critério dele. É lógico que dentro do varejo, quanto maior é o seu estoque, mais você vende. Quanto maior a sua variedade, quanto maior a variedade de produtos que você tem, maior é o seu potencial de faturamento. E é isso que a gente transmite lá nos nossos treinamentos para o nosso franqueado. Acaba que mais difícil também é a gestão, né? Quantidade de produtos fica mais difícil de gerir. Mas agora tu entregou o ouro aí para muita gente, né? Da quantidade de produto, do que precisa. Eu ia fazer umas perguntas agora, que eu ia ser bem direto. Perguntar logo quanto é que faturava, quanto é que tem que pagar e quanto era esperado no meu retorno. Mas eu vou abrir aqui para perguntas para a plateia, se alguém tem alguma pergunta. Tem? Tem cara que tem pergunta, muitas perguntas. O microfone aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde. A pergunta é, você citou que tem um refrigerador cervejeiro também, né? Nós sabemos que condomínio tem um número muito grande de menores de idade. Como é feito esse controle? Nós sabemos que a responsabilidade são dos pais, mas o comércio também é proibido vender bebidas alcoólicas para menores de idade. Como seria esse cuidado nessa questão? A nossa principal trava é no próprio reconhecimento facial. A gente faz cadastro dos moradores acima de 18 anos. Menor de idade, cada franqueado define o mínimo. A franqueadora sugere que seja de 16 anos, mas o cadastro desses menores é somente mediante autorização do responsável. Então, lá na inauguração, quando o franqueado está fazendo o cadastro, ou não necessariamente na inauguração, quando ele vai fazer o cadastro desses moradores, se for menor de idade, ele solicita o documento da pessoa. Se for menor de idade, só faz o cadastro mediante autorização por escrito do responsável daí. Entendi, mas mesmo sabendo que a responsabilidade é tanto dos pais, que vai assinar, mas também do comércio, que não pode. Se a criança entra sozinha, ela vai ter acesso ao código de barra da bebida com álcool, vai passar normal, sabendo que ao entrar à loja ela é um menor de idade? Ou nesse momento o caixa bloqueia a bebida com álcool? Não, o pai autorizou, o responsável autorizou, o morador, o menor ele vai ter acesso à loja, ele vai conseguir comprar ali o que ele precisar dentro da loja. Então tá, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que um ponto interessante da tua pergunta também, e que é uma coisa que a gente pode estar desenvolvendo e estudando para desenvolver ao longo desse ano, é uma trava no PDV em relação a isso também. Então isso a gente está desenvolvendo e deve estar saindo aí ao longo desse ano, que tanto vai ajudar a Condo, quanto é uma solução que ajuda todos os outros comércios de loja online, de loja autônoma. Isso é até uma coisa que a gente sempre pensa em relação à legalidade. A gente tem nosso setor jurídico que apoia em relação a essas aprovações e aquilo que a gente aprova ou não. Nas nossas mais de 100 unidades, nós nunca tivemos problema em relação a esse acesso, até porque o responsável que autoriza, ele está ciente que o menor vai ter acesso a esse tipo de coisa, assim como tem, por exemplo, em um mercado. E aí o nosso pensamento é em realmente ter uma experiência de compra facilitada para todos os clientes. Até porque uma vez que você coloca uma trava a mais, além do próprio reconhecimento facial que a gente já tem, coloca uma trava a mais ali na porta da geladeira, isso vai dificultar o acesso para os outros clientes que realmente vão consumir essa bebida alcoólica, para os maiores de idade ali e tudo mais. Então a gente sempre tem esse cuidado para facilitar cada vez mais a experiência, só que lógico, trazendo a segurança e seguindo a legalidade que precisa nesse processo. Boa, legal. E quando a gente olha, agora falamos de tudo, falamos do passado, falamos do que está acontecendo, mas a gente tem um horizonte aí de 5, 10 anos, quando tu olha para frente, assim, o que tu imagina do setor de lojas autônomas? Porque a gente teve um boom de lojas autônomas e eu já senti neste ano agora, de 2024, né,
algumas mudanças, como aquisições, o cara não conseguiu tocar a operação mais direito, não estava atendendo os clientes, não conseguiu, foi lá, o foco era muito crescer, e não conseguia atender, e faturamento não batia, porque abriu só uma geladeira e não faz nenhum trabalho, nem nada, e fechou a loja com 5 meses. Tem acontecido muito isso no mercado, né? Mas como é que tu imagina de 5 a 10 anos? Uma pulverização, uma concentração? Como é que tu imagina isso? Cara, é exatamente isso. Como é um mercado relativamente novo, se a gente parar para pensar que foi de 2020 para cá que pulverizou esse modelo de negócio, é um negócio que chama muita atenção, né? Você montar um mercado dentro de um condomínio. E isso fez com que várias e várias empresas criassem, ou até moradores do condomínio montar um mercado ali. Então, para 5 anos, mas talvez nem tanto, até porque a gente já consegue observar esse movimento, nós teremos bastante mudança em relação a essas empresas. Do condomínio visualizar a empresa que realmente vai entregar aquilo que está prometendo e as empresas que não conseguem entregar. Hoje tem uma cidade em específico que a gente está entrando em condomínios que já tem mercado e estão optando por condo store justamente por esse padrão de qualidade. Antes, aí ano passado e tudo mais, a gente percebia que nas assembleias, que quando o condomínio vai montar, vai ceder o espaço para uma empresa de mercado autônomo, eles costumam fazer uma assembleia para aprovação do mercado, escolha da empresa. As empresas davam preferência para quem oferecia o maior repasse, para quem, enfim, dava mais grana ali, um retorno, olhava mais para essa parte financeira. Hoje a gente já percebe a mudança disso. Os condomínios já estão escolhendo empresas que são consolidadas, empresas que entregam experiência. Os condomínios já até pedem para visitar lojas funcionando, para ver isso na prática. Então o movimento que a gente vai ver se intensificando é exatamente essa mudança de mercado, de realmente seguir aquelas empresas que são sérias, que conseguem entregar aquilo que realmente prometem, aquelas que têm um mínimo de experiência no varejo alimentar ali, que é isso que realmente importa ali dentro do condomínio. Não é só ceder um espaço para uma empresa colocar produtos ali e não atender a necessidade dos moradores, né? Existe alguma relação que a Condo Story faz com todos os sindicatos, dos prédios, condomínio? A relação que a gente tem com o condomínio é o contrato de cessão de espaço para uso comercial. A gente firma um contrato que ali rege as regras dessa cessão, tempo de contrato, repasse, como que funciona, o que é responsabilidade de quem. Esse é o vínculo que nós temos ali com o condomínio. Entendido. Gente, fiz bastante pergunta aqui, deu para entender bastante da operação, da tecnologia, do mercado, de como funciona isso no dia a dia, como é o relacionamento com o franqueado, o que a gente faz no todo para fazer esse setor bombar e esse setor crescer. E falamos agora também do futuro, o que a gente espera disso também. A gente está chegando aqui ao nosso fim, mas a gente vai estar com programações aqui na ABF, que vai estar passando aqui nos nossos televisores, tá? E aí vocês podem estar conferindo toda a programação, o que vocês querem assistir e venham para cá continuar assistindo e participando. Além disso, né, para quem está em casa, a gente vai estar soltando todos os conteúdos do nosso Pod do Varejo, que é um podcast Stone Links. Então basta seguir lá as redes sociais e o YouTube da Links, tá? Um abraço e muito obrigado para todo mundo que assistiu até o fim aqui e todo mundo que está aqui presente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Igor.